Olá amigos, subindo mais um vídeo, esse falando sobre obesidade, que é um assunto bastante recorrente. As estatísticas demonstram que o brasileiro, essas estatísticas aumentaram muito no Brasil, né? Devido ao tipo de alimentação. O brasileiro ingere muitas comidas industrializadas, né? Fast food, essas coisas todas, e a obesidade está intimamente relacionada a isso. A obesidade é uma doença crônica, merece muita atenção, principalmente por estar relacionada ao desenvolvimento de outros problemas graves de saúde. Atualmente, de acordo com um relatório anual do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no mundo das Organizações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, publicado em 2019, 338 milhões de crianças em idade escolar e adolescentes estão com sobrepeso e 672 milhões de adultos são obesos. Nesse artigo, então, iremos abordar esses tópicos. 1. O que é obesidade? 2. O risco da obesidade. 3. Como a obesidade pode ser determinada. 4. Tratamento da obesidade. E 5. Dicas para se evitar o ganho de peso. Uma revisão bibliográfica recentemente publicada na revista Nutrients discute os efeitos positivos do consumo de polifenóis como catequinas, antocianinas, resveratrol e curcumina para a regulação de processos fisiológicos e moleculares em humanos que participam na meta-revisão bibliográfica recentemente publicada na revista Nutrients. Discute os efeitos positivos do consumo de polifenóis como catequinas, antocianinas, resveratrol e curcumina para a regulação de processos fisiológicos e moleculares em humanos. O artigo apresenta os efeitos benéficos dessas substâncias como agentes complementares na regulação do consumo de energia pelo corpo em estudos realizados com culturas de células, modelos animais de obesidade e também estudos clínicos e epidemiológicos com voluntários humanos. Catabolismo energético, adiposidade e obesidade. O artigo apresenta os efeitos benéficos dessas substâncias como agentes complementares na regulação do consumo de energia pelo corpo, em estudos realizados com cultura de células, modelos animais de obesidade e também estudos clínicos e epidemiológicos com voluntários humanos. As substâncias mencionadas ocorrem abundantemente em vegetais como legumes, frutas e verduras, ou seja, o artigo apenas confirma o que já se sabe. Para se evitar adiposidade e obesidade, nada como uma dieta rica em vegetais, os assim chamados alimentos funcionais. O que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica grave, que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Esse acúmulo pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias ou falta de exercícios físicos. Entretanto, apesar do estilo de vida ser um fator importante, considera-se a obesidade como uma doença de etiologia multifatorial, ou seja, ela é não causada por apenas um fator. Desse modo, podemos dizer que a obesidade é complexa e envolve fatores biológicos, históricos, socioeconômicos, psicossociais e culturais. Estudos recentes demonstram que diversas doenças humanas estão intimamente relacionadas ao consumo de açúcar, além de cáries, obesidade e diabetes. Também câncer e doenças neurológicas. Estudos recentes
considero que o consumo de açúcar deve ser tratado como consumo de drogas. Livro polêmico, de qualidade discutível, mas com fatos interessantes, William Duft publicou em 1875 Sugar Blues. Neste, o autor traz uma série de argumentos que mostram que o consumo de açúcar é muito mais maléfico do que se pensa. O livro foi considerado radical demais por muitos, inclusive cientistas. Hoje deveria ser lido com olhos críticos à luz das atuais evidências. Estímulo seguido de efeito depressivo. No dia de hoje se sabe que o consumo excessivo de sacarose traz uma série de problemas, inclusive de natureza psicológica, depressão, associados ao desenvolvimento da obesidade. O assunto é sério e deve ser objeto de uma discussão profunda por médicos, nutricionistas e órgãos reguladores de saúde pública, pois cerca de 30% da população do Brasil já é considerada obesa. Muitas vezes escondida, a sacarose permeia a alimentação em refrigerantes, massas e a maioria dos alimentos industrializados. Educar, informar e esclarecer é o passo mais importante para que se diminua o consumo de açúcar, sacarose, de maneira significativa. Todavia, levando-se em conta que a sacarina, ciclamato, aspartame e outros adoçantes artificiais não resolvem o problema e podem causar outros importantes, mas muito difícil, é mudar hábitos e desenvolver sensibilidade para que se possa perceber quão doces podem ser frutos e cereais sem adição de açúcar. Apesar da obesidade estar relacionada com o aumento de peso, é fundamental entendermos que o aumento de peso nem sempre significa um excesso de gordura corporal. Alguns atletas, por exemplo, apresentam um peso elevado, pois sua massa muscular é desenvolvida. Entretanto, há riscos maiores dependendo do local em que há esse acúmulo. O maior risco está associado ao excesso de gordura abdominal, sendo essa situação conhecida como obesidade androide. Nesse caso, há um maior acúmulo de tecido adiposo visceral, o que favorece o desenvolvimento de distúrbios metabólicos, quando a gordura apresenta uma distribuição mais periférica no corpo, dizendo que se trata de uma obesidade ginecoide, condição um pouco menos preocupante. A obesidade pode desencadear uma série de complicações importantes na saúde dos indivíduos. A obesidade está relacionada com o aumento de problemas que afetam o sistema cardiovascular, tais como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio com quadro de hipertensão. A obesidade está relacionada ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. A obesidade está relacionada com o desenvolvimento de osteoartrite, um problema de saúde caracterizado pelo desgaste da cartilagem articular e por problemas ósseos. Alguns tipos de câncer, como de reto, próstata e mama, apresentam relação com a obesidade. Indivíduos obesos apresentam com mais frequência a apneia do sono, um problema de saúde que causa paradas repetidas e temporárias da respiração durante o sono. A obesidade é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de refluxo esôfago-faríngeo e hérnia de hiato, quando a porção do estômago desliza-se para o tórax através do hiato do diafragma. A obesidade está relacionada ao desenvolvimento do cálculo biliar. A obesidade pode ser determinada por uma série de métodos diferentes, sendo mais popular o índice de massa corporal, IMC. Para calculá-lo, divide-se o peso de uma pessoa em quilogramas pelo quadrado de sua altura em metros. São considerados indivíduos obesos aqueles que apresentam um IMC igual ou maior que 30 kg por metro quadrado. Índice entre 25 e 30 kg por metro quadrado indicam casos de sobrepeso, como vemos aqui. Tratamento da obesidade. A obesidade será tratada de maneira individual, pois é fundamental avaliar os fatores que estão promovendo o quadro de aumento de peso. Entre os tratamentos para a obesidade estão reeducação alimentar,
e a realização de atividades físicas. Em alguns casos, medicamentos serão administrados e cirurgia poderão ser recomendadas. É importante salientar que tratar a obesidade pode garantir a melhora e até a resolução definitiva de problemas de saúde a ela associados. Tratamento da obesidade. A obesidade será tratada de maneira individual. Já falamos. Dica para evitar o ganho de peso. Como vimos ao longo do texto, a obesidade está diretamente relacionada com nossos hábitos de vida, sendo, portanto, fundamental mudar a forma como nos comportamos para evitar o ganho de peso. Diante disso, veja a seguir algumas dicas que podem ajudar a evitar esse ganho. Realize de 5 a 6 refeições diárias e não pule refeições. Tenha horários fixos para comer e evite aquela beliscada entre as refeições. Prefira sempre alimentos saudáveis, sempre ingerindo em suas refeições verduras, legumes e frutas. Evite alimentos ricos em gorduras e açúcares, bem como alimentos industrializados. Não faça dietas restritivas, pois podem levar a quadros de compulsão alimentar. Beba muita água. A recomendação é que se ingira pelo menos 2 litros de água diariamente. Vale destacar que essa recomendação pode variar de acordo com a idade, condição de saúde, existência da prática, atividades físicas e temperatura do local. Pratique atividades físicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que se pratique 150 minutos semanais de atividades físicas leves ou moderadas, ou pelo menos 75 minutos de exercício de grande intensidade. Então, amigos, era o que eu gostaria de apresentar. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.